Amém? Vocês podem ir lá. Irmãos, último dia da nossa série, mudança de solos. Não sei se você percebeu, mas passou um mês até, desde que nós começamos a falar a respeito disso. Primeiro nós falamos a respeito de que tipo de solo nós somos. Falamos que tinha 4 tipos de solo, vocês lembram? Nos identificamos com o solo mais ocupado. Logo nós falamos a respeito de como mudar essa situação. Nós sabemos que todos estamos ocupados, todos queremos ser solo frutífero. Então nós entendemos que se nós começamos a mudar a pequenos hábitos, nós podemos alcançar isso. Porque um solo, por muito ruim que ele seja, se ele for trabalhado, ele pode dar frutos. E frutos, como diz a palavra, 30, 60 e a 100. Logo nós vimos que pequenos hábitos como a oração, mas não a oração simplesmente por nós, mas a oração pelos demais, poderia começar a fazer uma grande diferença. Vocês lembram disso? Falamos também para nós orarmos, pedindo a Deus, colocando o desejo em nossos corações e amor pelas vidas, pelas almas. Então, nós falamos a respeito de ter conversações e nessas conversas introduzir a Cristo. Colocar Ele nessas conversas, colocar Deus. Transformar conversas casuais em conversas espirituais. Isso pode acontecer no nosso dia a dia. Essa semana, sexta-feira, nós tivemos um encontro na casa do Kleber e da Flávia. Graças a Deus eu pude estar ali. E me chamou a atenção quando alguém comentou assim: Deus sempre tem oportunidades preparadas para nós. A única coisa que precisa é que nós estejamos dispostos e atentos para que Ele nos use. Falamos que é importante a gente ter essa atenção de muitas vezes uma pessoa que está na nossa frente, de nós reacionarmos, tá certo? Reagirmos de maneira correta, de maneira diferente do que os demais. Poderia ficar aqui falando várias experiências, coisas que aconteceram comigo essa semana, e que eu procurei, dentro da palavra do Senhor, reagir diferente. Porque se é para fazer igual que todos os demais, somos igual que os demais, mas nós somos chamados para fazer a diferença. E hoje, meus irmãos, eu quero ir um passo mais além. Tudo isso está muito bem, de nós fazermos de maneira casual, de maneira que nós possamos falar do amor de Jesus no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no mercado, demonstrar um bom testemunho. Mas hoje nós vamos ir um passo mais além, nós vamos aprender como dar frutos que permaneçam. E para isso nós vamos ler uma passagem que é super conhecida. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Todos encontraram? Mateus 28, 18 ao 20. Irmãos, aqui já é o final. Nosso Jesus já cumpriu tudo. Ele já ressuscitou. Ele já se reuniu com os discípulos. E momentos antes dele ir aos céus, ao encontro com o Pai novamente, ele diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar a todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu sacrifício. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado com os nossos corações a necessidade de nós frutificarmos. A necessidade, Senhor, de nós continuarmos fazendo a tua obra, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite não venha ser diferente. Que essa palavra ela venha tocar os nossos corações e podamos entender o propósito pelo qual nós somos chamados. Em nome de Jesus. Irmãos, fazer discípulos foi o que o Senhor disse para nós fazermos. Fazer discípulos. Esse foi o método que Deus encontrou para que o seu evangelho seja proclamado. Foi a forma que Deus, na sua soberania, entendeu que era o melhor método para que o seu evangelho, para que as boas novas perdurassem, para que o sacrifício que o filho dele fez naquela cruz fosse válido. Válido por quê? Porque se ninguém reconhece que ele é o filho de Deus, se ninguém segue os seus mandamentos, o sacrifício dele foi em vão. É necessário que as pessoas creiam que Jesus é o Salvador. João 3,16 diz isso. Porque todo aquele que nele crê terá vida eterna. Mas aquele que não crê será condenado. Aí nós encontramos muitas igrejas tentando fazer algo novo, como que estão dizendo: Deus, eu tive uma ideia melhor do que a tua, de como expandir o teu evangelho. Mas a forma correta, a melhor forma é aquela que o Senhor deixou para nós, que é fazendo discípulos. Como já falei, nós entendemos que devemos orar pelas vidas dos outros e devemos anunciar o seu evangelho. A experiência, como nós falamos semana passada, ela é melhor do que o ensinamento. Quando uma pessoa vive uma experiência, ela aprende muito mais do que se ela for ensinada. E é isso que Jesus fez conosco. Outro dia, conversando com o Renato, ele contou uma experiência. Por ele mesmo. Esse aprendizado é aquele que perdura. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Um versículo bem curto, mas se encaixa perfeitamente dentro do que nós queremos falar hoje. Diz assim, 2 de Timóteo 2 e 2. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite aos homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Sempre que eu li esse versículo, eu pensava da seguinte forma. A Dani aprendeu sobre o Evangelho e ela ensinou para o Harley. E o Harley ensinou para o Boss. E o Boss ensinou para a Edna. Sempre li dessa forma.
Mas em realidade, meus irmãos, ele é um pouco mais amplo. Porque ele está falando no plural. É uma rede. Paulo diz assim: aquilo que ouvistes de mim através das testemunhas, isso passai para homens idôneos, para que passem a outros. É mais ou menos assim. Uma pessoa aprende, e isso vai ampliando. O bisavô da minha esposa foi o primeiro a se converter naquela família. José Gonçalves foi o nome dele. Hoje, toda a sua família serve ao Senhor. Todos os seus filhos, netos, bisnetos, são pastores, para a glória do Senhor. E as mulheres da família, elas são casadas com pastores. Por causa de uma pessoa que entregou o seu caminho ao Senhor, o Senhor expandiu isso. Talvez na medida que eu estou falando, você está começando a lembrar como que o Evangelho chegou até você. Como que você conheceu o Evangelho? Se você já cresceu no lar cristão como eu, como que esse Evangelho chegou até a tua família? E à medida que ele foi abrindo. Essa multiplicação é o que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Eu tenho falado aqui na nossa igreja, que desde que eu assumi a igreja, o Senhor tem colocado um desejo no meu coração, de nós nos aprofundarmos na palavra, aumentarmos a união e o amor. E isso tem acontecido, eu tenho notado, que as pessoas têm se aprofundado mais na palavra, têm desejado buscar mais, fazer leitura da palavra. Mas nós estamos chegando num momento onde o Senhor quer que nós começamos a compartilhar essa palavra que nós temos recebido. As experiências que nós temos vivido, o Senhor quer que nós passemos isso para outros. A libertação o Senhor quer trazer para todos. E está chegando o momento onde nós vamos começar a fazer discípulos. Não tem coisa mais maravilhosa do que você pegar uma pessoa e ver esse crescimento, nesse caminhar com Cristo. Até o momento que essa pessoa, ela vai começar a frutificar também e a discipular outros. Assim como aconteceu com você. Então esteja preparado, porque o Senhor está trazendo um tempo para nós, que é o tempo de nós alcançarmos vidas, alcançarmos almas. Pessoas que estão retiradas e afastadas do caminho do Senhor. Pessoas que, desde que chegaram talvez nesse país, se esqueceram do seu chamado, esqueceram do relacionamento com Deus, ou talvez nunca tiveram. Pessoas ao redor de você, pessoas no teu trabalho. O Senhor está trazendo um tempo de evangelismo para a nossa igreja e de transformação de vidas. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá. Jesus, no início do seu ministério, depois que ele passa pela tentação no deserto, toda aquela situação, aí ele vai pregar em Nazaré. Hoje eu estava lendo a respeito disso. Sabe aquele momento que você tenta falar do evangelho para alguém e alguém rejeita? Eu tinha esquecido que Jesus tinha sido rejeitado. Quando ele vai pregar para os seus, o pessoal rejeita, chuta ele de lá. Quando ele vai lá no templo, vai ler, e se cumpre a profecia de Isaías, onde ele lê a profecia a respeito dele mesmo. Ele diz assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar o evangelho aos cativos, resgatar os cativos. E aí ele entrega, ele fecha o livro, entrega, e segundo os estudiosos, ele senta na cadeira que é destinada ao Messias, que tem uma cadeira dentro da sinagoga para isso, dentro do templo. Então todos os olhos estão fitos nele, como diz a palavra. Então o povo chuta ele de lá e diz: você é daqui da nossa terra, como você pode dizer que você é o Messias, que você é o profeta? Então ele sai dali, ele começa a falar a respeito do amor de Deus.
E diz assim o evangelho aqui no versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Lavavam as redes dizendo que eles tinham terminado o seu trabalho. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante, ou de aqui em diante, serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Nós poderíamos falar só a respeito. Aqui tem muita mensagem se a gente quisesse falar. Mas eu quero me centrar em alguns pontos específicos, que é aquilo que o Senhor quer. Porque através desse exemplo é o que nós vamos fazer para discipular pessoas. Jesus chama Pedro. No momento que Jesus chama Pedro, a palavra diz que ele deixa tudo. Mas antes, Pedro obedece à voz do Senhor. Antes, quando Jesus fala com Pedro, ele simplesmente obedece. Pela tua palavra, eu vou lançar as redes novamente. E é esse tipo de evangelho que nós temos que começar a oferecer para as pessoas. Oferecer a eles um evangelho que nós obedecemos primeiro. Pedro primeiro obedece. E a partir dali, Jesus diz para ele: a partir de agora, você vai ser pescador de homens. A obediência é o primeiro passo. Mas primeiro a nossa obediência com relação a Cristo, com relação a Deus. Meus irmãos, é necessário que nós começamos a dar frutos. É necessário que nós começamos a alcançar vidas e pessoas. A salvação não é somente para mim, a salvação não é somente para você. Mas de repente você pode dizer assim: mas eu não vim aqui hoje para isso. Eu vim aqui porque eu preciso de algo da parte de Deus. Assim como Pedro também precisava. Pedro já tinha terminado. Tinha trabalhado toda a noite. Eles estavam lavando as redes para poder ir embora. E Jesus disse: posso pegar o teu barco emprestado? E ele obedece. Não importa a situação que você se encontra, mas sim importa aquilo que você deseja que o Senhor faça através da tua vida. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa condição, tanto física como espiritual, é zero. Eu lembro de uma situação. Eu morava em Málaga. Irmãos, eu estava só, como se diz no Brasil, o risco é a caatinga, eu estava só o pó. Espiritualmente, eu estava... Sabe aquele dia que você está para baixo? Era aquele dia, meu. Eu cheguei e sentei na quarta fileira de cadeira e estava ali, tentando encontrar forças para adorar o nome do Senhor.
Passou o momento de louvor e tudo mais. E a pessoa que estava dirigindo o culto diz assim: nós vamos orar e logo em seguida o irmão Josué vai estar trazendo a palavra para nós. Aí eu? A pessoa fez que não me viu, perguntando, eu? Mas naquele dia eu tive uma experiência muito grande com o Senhor. Não é que eu estava escalado para pregar naquele dia. Eu não sei por que me colocaram para pregar naquele dia. Mas eu ousaria dizer para vocês que foi a vez que o Senhor me usou de uma maneira extraordinária. Sabe por quê? Porque eu estava vazio de mim. Deus sabia que ali era somente a graça dele sobre mim. Eu lembro da situação, eu lembro do sentimento que eu tive na hora, o desespero lá e a confiança aqui. Então, nós temos que colocar na nossa mente isso. Não se trata da condição que você se encontra. Você não tem que estar corajoso, preparado para poder pegar o Satanás pela orelha. Não. A única coisa que você tem que ter na tua mente não é eu, mas é Ele através de mim. Mas fazer discípulos, irmãos, não é algo que se faz num dia. Nós até agora temos falado a respeito de pequenos hábitos que nós iríamos fazer para estar espalhando o Evangelho do Senhor. Mas fazer discípulos é algo que é um pouco mais longo e um pouco mais cansativo. E requer um pouco mais. Talvez quando eu falo isso, você pensa assim, mas eu não tenho tempo para dedicar para outra pessoa agora. Se eu não tenho tempo para dedicar para mim. Se talvez foi esse sentimento de você, ou você diz assim, eu não quero. Eu tenho tantos problemas agora. Se esse foi teu sentimento, talvez é porque você está no solo dos espinhos, da ocupação. Irmãos, eu não sei se eu falei isso em algum desses 3 pregações, mas ficar nesse lugar de ocupação só vai te conduzir a um lugar: morte espiritual e afastamento de Deus. Seja a curto ou longo prazo, só vai te conduzir a um lugar: morte e afastamento de Deus. Então vamos sair deste lugar de sufocamento pelos espinhos e vamos entrar no lugar de solo frutífero, 30, 60 e 100. Fazer discípulos é necessário. E é isso que Jesus começa a fazer aqui. Jesus chega, chama, Pedro obedece. Pedro mostra que ele pode fazer isso, que ele quer fazer isso. Eu gostaria de deixar uma frase para você hoje. Não basta com você ser educado. Deus procura obedientes. Muitas vezes nós somos educados. Não queremos ofender as pessoas. De repente eu estou aqui falando hoje a respeito disso. E você não está de acordo com aquilo que eu estou falando. Ou você diz assim, isso não se adapta ao meu estilo de vida. Mas por educação você não me fala nada. Deus não quer educados. Deus quer obedientes. Se fazer discípulos não se adapta ao teu estilo de vida, você precisa mudar o teu estilo de vida então. Porque nós fomos chamados para fazer discípulos. Isso é um princípio. Os princípios são para todos. O método que você vai fazer, não importa. Mas o princípio de fazer discípulos é para todos.
Pedro, Tiago, João, eles começam a andar com Jesus. E Jesus, em cada momento, em cada vez que ele estava com a multidão, o foco dele principal era os discípulos. É mostrar para os discípulos, ensinar o que eles deveriam de fazer. Você que trabalha numa empresa, aqui, se te dessem uma missão, o teu supervisor diz assim, olha, nós vamos te dar uma promoção? Vamos te dar uma promoção. Vamos te colocar aqui como supervisor desse departamento. E a gente precisa que você mude essa situação. Esse setor está dando prejuízo. E nós precisamos que você faça isso daqui, mudar essa situação. E você tem 1 ano para isso. Você esperar até o último ano, ou até o último mês para começar a trabalhar, ou você começar a trabalhar desde o primeiro dia. Porque o teu foco é o mais rápido possível mudar a situação para começar a ver o lucro. Jesus, ele só tem 3 anos. Ele só tem 3 anos para mostrar tudo o que ele precisa para que esse evangelho perdure até a volta dele. É muito trabalho. Você parou para pensar nisso? 3 anos ele tinha. Então, cada momento ele está mostrando pelo exemplo aos seus discípulos. Ele tem a multidão ao redor dele, mas em cada pequeno detalhe ele está mostrando para os seus discípulos uma coisa, outra coisa. Porque ele precisava que aquelas 11 pessoas cumprissem o propósito depois que ele partisse. Lucas capítulo 9, versículo 28 e 36. Nós vemos Jesus sempre conduzindo os seus discípulos. E nesse momento nós vemos o Senhor levando eles a um momento de intimidade. Jesus prega com o seu exemplo. Ele não tinha a Bíblia. Diz assim, Lucas 9, 28 ao 36. Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés, Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono. Mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e a outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Jesus está mostrando para eles a sua glória, a sua intimidade. Jesus se abre para eles. Jesus começa a revelar todas as coisas. E no discipulado, é necessário que nós façamos isso. Eu estou falando todas essas coisas, porque no final desse sermão, no final desses 4 sermões que nós fizemos, que vai ser hoje, eu vou te desafiar a você escolher uma pessoa para você estar discipulando. Eu gostaria que você saísse deste lugar onde você está. Não importa de onde essa pessoa é. Não importa se essa pessoa está aqui. Não importa se essa pessoa está em outro país. Não importa se ela está em outra cidade.
Não importa se ela é brasileira. O importante é que ela seja uma conhecida tua. Uma pessoa que você conheça. Já tenho falado, muitos de nós já estamos fazendo esse trabalho, já estamos discipulando, já estamos dedicando nosso tempo ao Senhor. E para você, que Deus continue prosperando o teu caminho naquilo que você tem feito. Mas para muitos, e a grande maioria de nós estamos parados, estagnados, somente participando do culto, dando fruto nenhum. Comparando com a videira, o galho do lado está lá, cheio de uva. E eu estou mais seco que a figueira que Jesus amaldiçoou. Então, é necessário que nós começamos a frutificar. Tem um ditado que eu sempre digo lá em casa, quando eu vou pedir algo. Eu digo, tem uma tarefa árdua, porém nobre. Esse é um trabalho duro, porém nobre. Discipular. Então, eu gostaria que você orasse ao Senhor e começasse a pedir a Ele. E nós vamos começar a nisso. Assim como Jesus fez, chamando as pessoas, nós também vamos chamar as pessoas, ou uma pessoa, para nós. Vamos estar orando ao Senhor. Orando por essa vida, colocando em prática tudo que nós aprendemos. Faça isso. Coloque como um desafio. Você não precisa colocar dinheiro em cima. Eu não estou pedindo para você pagar nada. O que eu estou pedindo é para você dedicar um pouco de tempo. Um pouquinho de tempo. Na semana. E começar a discipular uma pessoa. Se preocupar com ela. Ter aquela pessoa como um mais da tua família. Assim como Jesus fez. Jesus chamou essa pessoa. Chamou Pedro. E disse, eu vou discipular esse cara. Eu vou preparar essa pessoa. Porque eu tenho pouco tempo. Nós também temos pouco tempo. E o evangelho deve ser proclamado. E eu sozinho não consigo fazer isso. Eu não posso pregar para todas as pessoas. Quem dera. Mas entre todos, se cada um de nós escolhemos uma pessoa e começamos a discipular essa pessoa, o evangelho ele começa a se multiplicar novamente. E é isso que nós precisamos. Jesus precisa de pessoas que não tenham medo e nem vergonha de falar do seu amor. De simplesmente compartilhar aquilo que você tem vivido. É isso que Deus precisa. Então, vamos fazer esse desafio. Vamos encontrar uma pessoa e chamar ela. Serei. Coloque em prática tudo aquilo que nós falamos. Como você está? Se a pessoa começa a falar por algo que está passando, você já orou a respeito disso? Você quer que eu ore com você? Dias depois você pode procurar essa pessoa e dizer, ei, estive orando por você, eu continuo orando pela tua vida. E de repente você pode agora abrir a porta, porque em um momento dado você precisar fazer isso. E entrar, abrir a porta para que essa pessoa te conheça. E conheça Jesus através da tua vida. Jesus se revelou para eles. A transfiguração. Eles ficaram maravilhados, mas não entenderam o que estava acontecendo. Já queriam fazer uma tenda, um altar de adoração. Então Deus vem e manifesta a sua glória. Uma coisa importante você entender. Para que nós possamos pregar ou discipular, é necessário que nós estejamos cheios dele. Atos capítulo 4. Os discípulos, Pedro, eles são levados perante o Sinédrio. E eles estão sendo acusados do que eles estão fazendo heresia. Então Pedro se levanta. E todos conhecem a Pedro, é um pescador sem conhecimento. Mas vocês lembram quando Jesus diz assim, quando vocês forem levados perante as autoridades, não temam com o que vocês têm que falar, simplesmente abram a sua boca, porque eu falarei através dela. Então, quando Pedro abre a boca e começa a pregar e falar do amor de Deus, lá no livro de Atos, capítulo 4, lá no versículo 23, se não estou enganado, alguma coisa assim, ele diz assim, e todos se maravilhavam com a forma que ele falava. E diziam, verdadeiramente, eles andaram
com Ele. As pessoas têm que ver Cristo em nós. As pessoas têm que ver Cristo em nós. E para que elas possam ver Cristo em nós, nós temos que estar perto de Cristo. Nós temos que estar cheio dele. Ele tem que ser o nosso exemplo. E como vai ser isso? Em pequenos exemplos, meus irmãos. Em pequenas coisas do nosso dia a dia. Hoje eu estava voltando para casa, de uma pessoa, não sei de onde é que apareceu aquela criatura. Além de, fazer uma manobra super arriscada, ainda jogou o carro em cima de mim. Eu digo, e daí, tudo que vem na sequência depois, gestos, bom, vocês sabem, não? Eu falei para a Pâmela, eu decido chegar em casa seguro e em paz. Não entro em confronto. Pequenas coisas como essa, pequenos gestos como esse, as pessoas vão estar nos olhando. Pequenas coisinhas como essa, quando você abrir a tua intimidade para que essa pessoa comece a vir a falar com você, e você comece a falar do Evangelho, você não pode falar uma coisa e viver outra. Você está entendendo? Compartilhar o Evangelho, ensinar o Evangelho. Falar do amor de Deus. Vamos fazer isso. Vamos encontrar uma pessoa para a gente estar falando do amor de Deus. E para isso, é o que Jesus fez com eles. Vamos lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam, uns dizem João, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, ao Pedro de novo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, Jesus sabe todas as coisas. Jesus tem intimidade com o Pai. Salvo que Jesus estivesse preocupado com o seu status ou com a sua popularidade, coisa que não era. Qual era a necessidade dele perguntar para os discípulos, quem dizem as pessoas que eu sou? Você acha que Jesus não sabia? Jesus já sabia. Mas o Senhor queria que viesse uma revelação dele para os discípulos. Em todos os momentos, Jesus estava fazendo coisas intencionais. E é isso que nós devemos de fazer. Fazer coisas intencionais para alcançar as vidas. Marcar encontros. Sabe você que toma café no Starbucks toda semana? Você pode pular uma semana sim, outra não, e o dinheiro da semana passada você paga o Starbucks para outra pessoa, para você sentar lá e conversar com essa pessoa a respeito de Cristo. É uma ideia. Você pode preparar oportunidades. Tire um pequeno momento da tua semana para tentar fazer isso. Porque se você faz isso, eu tenho certeza que não somente o reino do Senhor vai frutificar, mas a tua vida vai mudar. Eu tenho plena certeza disso. A revelação de Deus sobre as nossas vidas. E para a gente poder terminar,
Eu gostaria que você abrisse lá no livro de João, capítulo 21, versículo 15 ao 19. Livro de João, capítulo 21, 15 ao 19. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Por muito que a Larissa gosta quando eu falo essa passagem e falo a respeito dos dois amores, que eu já falei para vocês aqui, eu não vou me deter neles. No amor ágape e no amor filéu. Semana passada eu falava com o Craig a respeito disso. A respeito das 3 vezes que Pedro negou a Jesus antes. E as 3 perguntas que Jesus faz para ele novamente. Não é interessante? Jesus disse: Pedro, antes que o galho cante, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor. Contigo eu vou até a morte. Não, Pedro, você não vai. Jesus chega até ele, novamente. Pedro está lá no barco. Várias vezes eu tentei imaginar essa sensação. A sensação do pecado. A sensação da falha. Pedro se lança no mar e vem nadando. E quando ele chega, ele encontra Jesus na praia. Sabe aquela sensação de ter falhado? Talvez seja a sensação que você está tendo agora mesmo. A sensação de nunca ter discipulado a ninguém. A sensação de ter sido um ramo enxertado na oliveira, simplesmente pegando para você. Mas o Senhor quer mudar essa situação. Ele não se importa com os erros do passado. O que Ele se importa é com as tuas atitudes relacionadas ao futuro. Ele não se importa com tudo isso. Então o Senhor nos está chamando hoje, assim como Ele fez com Pedro. Você viu que Jesus discipulou Pedro do começo ao fim? Todo momento. Os mesmos passos que Jesus seguiu, nós devemos seguir. Chamar as pessoas, apresentar a Cristo, mostrar a Ele no entorno de intimidade, no entorno aonde Jesus pode se revelar para essa pessoa, assim como Ele fez para Pedro. E logo, conduzir essa pessoa para que ela possa ir e dar frutos. Você acha que você é capaz de fazer isso? Se você acha que não, eu tenho uma boa notícia para você. É isso que Jesus espera de você. Ele não espera que você se sinta preparado. Ele simplesmente quer que você deseje isso no teu coração. E esse queimar no coração pelas almas, por ver pessoas transformadas, vidas restauradas, tem esfriado dentro do coração de muitos nas igrejas.
O Senhor precisa de pessoas apaixonadas que queiram compartilhar o seu evangelho. Você se dá conta que se todos nós que estamos aqui, todos e cada um de nós, fizéssemos isso, nós simplesmente dobraríamos a quantidade de pessoas? E eu não estou falando do número, mas sim eu estou falando de transformação. Jesus veio resgatar aquilo que se havia perdido. Vamos cumprir o seu chamado. Vamos cumprir o seu propósito sobre nós. Eu te convido a você ficar de pé. E enquanto a gente se prepara para orar, eu quero te convidar, se você puder e quiser, fechar os teus olhos e falar com o Espírito Santo por um momento. Antes de que eu comece a orar por você, tenta imaginar no teu coração um cenário perfeito para que você possa alcançar uma vida. Tenta imaginar essa vida, essa pessoa. De repente o Espírito Santo já está falando no teu coração a respeito de alguém que você conhece. Aquela pessoa que o casamento dela está a borde da separação. Aquela pessoa que talvez você conhece, ela fala de Jesus, ela diz que conhece Jesus, mas nunca teve um encontro genuíno com Ele. Tenta imaginar isso. O Senhor colocou ela na tua vida para que você seja usado para transformar ela. Tenta imaginar por um momento. Aquela pessoa que tem hoje uma vida totalmente desregrada, fugida, fora da presença de Deus. Não sei qual o caminho que você fez até você chegar até aqui. Qual o conhecimento que você tem com Ele. Qual foi o teu passado? Mas de repente se você para e olha para trás e vê a situação que você era, aquilo que você é hoje em Cristo. Tu diz, uau, não tinha me dado conta de quando o Senhor tem me transformado. Talvez como meu pai, uma pessoa que não gostava de crentes, odiava os crentes. Mas um dia o Senhor alcançou ele. E através dele, toda a nossa família é salva também. Todos servimos a Deus. Senhor Jesus, é por amor a Ti, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite, nessa tarde. É porque um dia o Senhor dedicou 3 anos discipulando pessoas. De tal maneira que eles se apaixonaram por Ti. That they fell in love with you. E logo esses homens, And those men, eles mantiveram acesa essa paixão. they kept that passion going. E o Senhor usou e continua usando o Teu Espírito. And you kept using your spirit. O Senhor usou naquele momento. You used it back then, E o Senhor continua usando agora. and you use it now. Porque a Tua palavra, ela tem que permanecer viva. Because your word has to stay alive. E não existe outra forma And there is no other way de que o Teu Evangelho possa ser proclamado. that your gospel can be proclaimed. O Senhor tem nos levantado como instrumentos nas Tuas mãos. You have raised us to be instruments in your hands. O Senhor nos tem chamado. You have called us, E o Senhor tem colocado um chamado. and you gave us a calling. Ou o Senhor tem colocado um mandamento. You gave us a commandment. Ide por todo mundo Go
through the nations. Em pregar o evangelho a toda pessoa. And preach the gospel to every creature. Hoje, Senhor, nós encerramos essa série de pregação. Tonight we end the series of sermons Falando a respeito de mudança de solo. talking about changing of soils. Pai, eu não quero ser mais um solo ocupado. I don't want to be a busy soil. Eu não quero ser um solo rochoso. I don't want to be a rocky soil. Eu quero ser um solo frutífero. I want to be a fruitful soil. Então, Pai, em nome de Jesus, In the name of Jesus, eu te clamo por todos e cada um dos nós que estamos aqui. I ask for each and everyone who's here. Eu declaro, Senhor Deus, que o Teu Espírito virá sobre nós. I declare that your spirit will come over us. Eu declaro que o Espírito Santo virá sobre a Tua vida. I declare that the Holy Spirit will come over your life. Ele vai queimar o teu coração. Burn your heart. Ele vai tocar a tua mente. It's going to touch your mind. Porque o Senhor quer usar a tua vida. Because the Lord wants to use your life. O Senhor quer levantar você com mão forte e poderosa. They want you to rise up powerful. Ele quer encher a tua vida com poder e com glória. Fill your life with power and glory. Porque Ele já tem te dado a autoridade. He has given you the authority. Jesus disse que nós iríamos fazer coisas maiores do que Ele fez. Jesus said that we would do greater things than He did. Então, em nome de Jesus, eu declaro esse Espírito sobre a tua vida. So in the name of Jesus, I declare that spirit over your life. Um espírito de ousadia. The spirit of audacity. Um espírito de renovo. The spirit of renewal. Um espírito que remove todo medo. A spirit that takes away all fear. Que remove toda vergonha. Takes away all shame. Mas que começa a queimar em nossos It corações. starts to burn in our hearts. Espírito Santo de Deus, acende a chama uma vez mais. Holy Spirit, keep the flame going. Nós queremos ser usados por Ti, meu Senhor. We want to be used by you. É um privilégio, Pai, ser chamado para fazer parte do Teu reino. It's a privilege to be called to be a part of your kingdom. Você pode dizer hoje: eis-me aqui, envia-me a mim. Can you say, here I am, send me? Você tem coragem de dizer isso para Ele? Are you brave enough to say that? Se você tem coragem, feche os teus olhos e começa a orar a Ele, dizendo: Senhor, If you're brave enough, close your eyes and start saying, Lord, eu não tenho nada para te oferecer, I have nothing to offer you. mas tudo o que eu tenho eu te dou, All I have I give to you. para louvor da Tua glória.